aí, galera, eu sou a Rafa Araújo e você está assistindo Se Liga na Câmara, o programa que te apresenta a Câmara Municipal e mostra como tudo funciona por aqui. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as sessões ordinárias e as extraordinárias. Calma que o assunto parece complicado, mas não é. Quem vai ajudar a gente nessa questão hoje é o professor de Direito Constitucional da FRJ, Eduardo Moreira, e a Larissa Conceição, técnica em informática. Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo Moreira, sou professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor e livre docente em Direito Constitucional. Fui desafiado pela TV Câmara no programa Se Liga na Câmara para explicar como funciona a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa, tenho 24 anos. Atualmente sou formada como técnica de informática e estou estudando para poder aperfeiçoar o meu técnico. Como é que os vereadores fazem as leis? A gente deve lembrar que a divisão legislativa, que dá autonomia, que começa um processo legislativo, eles mesmos debatem e concluem sobre a sua lei, tem uma organização trifásica no Brasil. Ela é federal, na Câmara e no Senado, ela é estadual, na Assembleia Legislativa e também é municipal na Câmara dos Vereadores. E é interessante porque o Brasil ele é dos poucos países do mundo que tem essa organização federativa de 3 níveis. O que dá autonomia à Câmara Municipal é a capacidade dela se reunir, iniciar um projeto de lei, deliberar, votar e aprovar tudo na mesma esfera municipal. E é isso que fazem os vereadores do município. Eles deliberam sobre todos os assuntos que eles podem falar, de que eles têm competência jurídica e política para poder tratar, e eles vão discutir esses assuntos em novas leis ou em reformas das leis existentes. Muitas dessas leis vão tratar de temas essenciais ao município, porque os vereadores eles têm que atender, mais do que tudo, ao princípio do interesse local, do interesse do município. E aí a gente está falando sobre leis urbanísticas locais, tributos do município do Rio de Janeiro, como IPTU, e concessões e permissões de serviço público veiculados no município do Rio de Janeiro, dentro do município. O processo legislativo no município, ele é unicameral, quer dizer, é só a Câmara dos Vereadores que vai tratar do assunto. Primeiro tem uma fase de iniciativa, tem algumas iniciativas que são reservadas ao prefeito, mas na maioria dos casos, os vereadores iniciam um protocolo, um projeto de lei. Desse momento, esse projeto de lei vai para a assessoria legislativa técnica. São servidores que cuidam da numeração, se está direito, da ementa sobre o assunto que trata a lei, a própria redação e o conteúdo normativo daquele projeto de lei. Essa assessoria técnica legislativa, ela dá um parecer favorável ou não, e aí vai o projeto a uma comissão que sempre se manifesta. É a comissão permanente mais ativada, chamada de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela cuida para ver se a redação está apropriada, se o projeto atende requisitos universais de justiça e se ele não viola nenhum preceito da Constituição Federal ou Estadual. Ele passa para a próxima fase, que são a fase das pertinências e das comissões temáticas. Ela dá um parecer indicativo pela continuidade ou não do projeto de lei. Se há uma violação à matéria técnica, aborta-se o projeto de lei, ele é arquivado. Sendo positivo o parecer, a comissão local entende pelo seu segmento ou aduz ou introduz algumas pequenas modificações, que pode ser a substituição de artigos ou de informes legais. Com esse parecer inicialmente favorável, aí sim vai para essa grande deliberação nas sessões ordinárias, onde vai se tratar dos assuntos e vai finalmente se votar em plenário, numa votação que muitas vezes é em primeiro turno, entre
a aprovação da lei final, ainda faltam algumas fases. É um pouquinho mais complexo. Tem uma nova deliberação que, a depender do conteúdo das leis, tem que ter um intervalo. Se for um conteúdo de lei simples, 3 dias. Se for um assunto mais complexo, 10 dias. E aí tem uma nova votação, onde se requer uma maioria absoluta. O quórum de maioria absoluta. É um quórum mais difícil de ser alcançado, sabe por quê? Exige um número maior de votos, e vocês vão entender por quê. Lembrem, né? Quando eu falei da maioria simples, eu falei que a base de cálculo, né? A gente calcula a maioria simples pelo número de vereadores presentes, não foi? Aqui na maioria absoluta é diferente, porque a base, né, do nosso cálculo dessa maioria será o número total de vereadores da casa, 51. E qual é a maioria absoluta? Divide 51 por 2, a sua metade, tudo bem? E o primeiro número inteiro, a partir do resultado dessa conta, é a nossa maioria absoluta. Então, como a base, né, o número ali que a gente calcula as maiorias, simples e absoluta, são diferentes, a base de cálculo aqui da maioria absoluta é maior, porque é o número total, né, de vereadores, a maioria absoluta é um quórum mais difícil a ser atingido. E ela está reservada ali para leis com temas muito específicos. E aí a lei é encaminhada ao prefeito, o projeto de lei ainda. Encaminhada ao prefeito o projeto de lei, o prefeito pode sancionar, aquecendo a lei, concordando com o que a Câmara dos Vereadores falou, e depois dele sancionar essa lei, então, entende-se como promulgada. A transparência dela vai exigir publicação nos diários oficiais, no caso competente do município. Mas o prefeito pode vetar a lei no todo em parte. Ele pode achar que a lei é contrária ao interesse público, é injusta, é inconstitucional, temas bem gerais. Ele justifica motivando e veta. O mais comum é que vete parcialmente, vete um artigo, uma linha, um inciso, um punhado de artigos. Sempre que o prefeito vetar, ela pode retornar ao plenário, que vai avaliar se realmente houve alguma coisa que passou batido no plenário e, portanto, o prefeito tem razão ou não. Quando o plenário, portanto, entender que os vetos do prefeito são válidos, eles mandam a lei ser publicada de acordo com a manifestação do chefe do Executivo Municipal. Mas se eles entenderem que não são cabíveis esses vetos, eles podem derrubar o veto por maioria absoluta. E derrubando o veto do prefeito, a lei vai ser promulgada, portanto, de acordo com o que a Câmara Municipal Legislativa decidir. E por que isso? Porque o Poder Legislativo, na elaboração de leis, tem a última palavra. Esse momento é o famoso jogo de freios e contrapesos. É o chefe do Executivo controlando as leis iniciadas e deliberadas pela Câmara Municipal e a Câmara Municipal verificando os vetos do prefeito, se são válidos ou não, se são pertinentes, isso tudo. O que os vereadores discutem nas sessões? Os vereadores, eles discutem os principais assuntos de interesse local do município do Rio de Janeiro. Muitas vezes, a maioria das vezes, eles vão discutir projetos de lei. Mas eles vão nessas reuniões, nessas sessões ordinárias e extraordinárias, discutir a mudança das leis, a mudança dos regimes, introduzindo novas leis sobre os principais assuntos que afetam o Rio de Janeiro e cada municipalidade. No Rio de Janeiro, os principais assuntos seriam, estão todos arrolados ali, escritos no artigo 70 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Esses assuntos são o sistema tributário municipal, que vai tratar de impostos como o IPTU para todo mundo e o imposto sobre serviços, citando os dois mais conhecidos. Vai tratar do Tribunal de Contas do município,
E aí é uma coisa um pouco extravagante. Só 2 municípios no Brasil têm Tribunal de Contas, o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. Eles não foram previstos na Constituição da República, essa estrutura municipal de Tribunal de Contas, mas o Supremo Tribunal Federal aceitou que os que já existiam antes da Constituição de 88, o do Rio e de São Paulo, continuassem realizando seus trabalhos. Outro assunto que os vereadores deliberam muito é sobre a Guarda Municipal do Rio, suas competências, sua divisão, o Estatuto de Servidores Públicos dos Servidores do Rio, o plano diretor da cidade, que é um plano plurianual e prevê metas a longo prazo para toda uma estrutura e a infraestrutura do município do Rio, o Código de Obras, o Código de Administração Financeira, as regras de contabilidade pública do município, as questões de licenciamento e fiscalização, que vão desde os quiosques até os estádios municipais de futebol, em ordem de grandeza, lei de elaboração e a própria maneira de redigir as leis e atos normativos do município e as importantes concessões, permissões e autorizações de serviço público, que incluem, como eu falei antes, os transportes públicos dentro do município do Rio de Janeiro. E agora a gente vai para um rápido intervalo e o Se Liga na Câmara volta daqui a pouco com mais bate-papo sobre sessões. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero fazer um convite para você. Vai lá nas nossas redes sociais, @CâmaraRio, e comenta lá o que você quer ver aqui no programa. Quais são as suas dúvidas em relação à Câmara do Rio? A gente vai responder aqui. E agora a gente volta com mais bate-papo entre o Eduardo e a Larissa. Tem outros tipos de sessões? Nós temos algumas espécies de sessões e elas estão definidas lá nos artigos 133 e seguintes do Regimento Interno. As primeiras que aparecem são as sessões ordinárias e elas tratam do uso da palavra, da conduta numa reunião e se dividem nos horários. É interessante que o município do Rio, a lei orgânica do município, ela estabelece hora a hora o que tem que ser tratado. O primeiro grande momento é chamado de grande expediente. Ele dura de 2 às 4 da tarde. A primeira parte de 2 às 3h40 e a segunda parte, onde só um vereador pode falar e pode usar a palavra uma vez a cada 15 dias, de 3h40 às 4. Para ter continuidade na deliberação, tem que se requerer o prolongamento do expediente e inserir na ordem do dia algumas medidas e palavras. Essas prorrogações todas somadas dentro das sessões ordinárias não pode ultrapassar 4 horas a mais para além dessas 2 horas inicialmente previstas. As sessões, elas servem para deliberar sobre assuntos importantes do município. A Constituição Federal ela vai definir várias competências privativas do município. Então, lá no artigo 23 da Constituição. E muitas das leis de atendimento ao interesse local vão ser tratadas exclusivamente na Câmara dos Vereadores. Agora eu vou interromper o papo para mostrar um pouquinho da Câmara do Rio. Hoje a gente vai conhecer o lugar onde é feito o DCM, que é o Diário Oficial aqui da Câmara. Bora? E agora a gente está aqui no Salão Nobre com o Leandro Miller, do Apoio Legislativo, e ele vai explicar para a gente o que é o famoso DCM. Olha, o DCM, ele é o diário da Câmara Municipal, resumidamente, né? Mas ele é o diário oficial, é onde são publicados todos os atos, todos os projetos de lei que a gente organiza aqui na casa, né? Ele existe já desde 1977, junto com a Câmara, quando foi criado, ele começou a ser publicado de forma impressa e de uns tempos para cá a gente conseguiu fazer essa transição dele para ser totalmente online hoje em dia. Legal. E como é que ele é feito? Olha, ele é bem complexo o feitio dele, porque envolve muita gente, muitos profissionais.
Uma das primeiras equipes, que é quem vai pegar esse conteúdo, a gente tem algumas pessoas que ficam nessa parte de trânsito, que é quem começa a organizar essas matérias, decidir onde entra em cada lugar. Depois de ser distribuído para a equipe que vai formatar essa matéria. Todas as matérias têm regras de formatação. Depois de ter sido formatada, a gente tem uma equipe de conferencistas para conferir se a numeração está batendo, se está tudo na ordem, fazer uma última revisão de texto ali. Finalmente isso chega na minha mão, na mão da minha equipe, que são os diagramadores, que a gente vai dar aquela cara no jornal. E nós somos os diagramadores, os últimos servidores a saírem da Câmara. A gente apaga as luzes e vai embora, porque a gente tem que esperar todo mundo mandar todas as matérias para a gente fechar e o diário está às 6 horas da manhã do dia seguinte publicado. E essa transição do impresso e do digital, como é que foi isso? Foi um fruto de um grande esforço também, envolveu muita gente, já há muito tempo a gente queria fazer isso, né? E aí, logo em 2016, a gente começou a ter um primeiro passo para essa transição. Até então, o processo de impressão ainda era muito semelhante ao que a gente fazia em 1977. Era quase artesanal, era um processo que envolvia muitas etapas. Só que a gente foi conseguindo melhorar isso. Isso passou a ser feito de uma forma, a partir do PDF, a impressão melhorou, facilitou muito alguns processos, tá? E aí, finalmente, a gente cortou essa etapa do impresso e hoje ele está 100% online, todas as etapas, não chega mais papel. É muito bom ser online, ser dessa forma, que a gente consegue garantir também a fidelidade de muitos documentos. A gente reproduz eles na íntegra, da forma como eles vêm, e isso é bom para que o público possa ter o conhecimento desses documentos oficiais que são tão importantes. E lembrando que no nosso site tem todos os diários oficiais da Câmara desde 1977, todos estão digitalizados e o público pode acessar a qualquer momento. E falando em DCM, o Leandro tem uma curiosidade para contar. É exatamente, falando em DCM. Se você pegar a capa do nosso jornal online hoje em dia, você não vai encontrar mais o termo DCM. Hoje é Diário Oficial do Poder Legislativo. Então você está perguntando, mas por que eles estão chamando o Diário Oficial de DCM? Por isso, porque até dia 31 de outubro de 2019, a gente chamava ele de Diário da Câmara Municipal. Hoje ele é o Diário Oficial. E essa aqui é o último DCM impresso, dia 31 de outubro de 2019. E vamos ver mais um pouco do papo do Eduardo e da Larissa? Qual a diferença entre as sessões? A diferença é quando ela é realizada. As sessões ordinárias são muito subdivididas até na lei orgânica do município do Rio de Janeiro, com prorrogações que não podem chegar até 4 horas após as 4 da tarde. E aí vocês me perguntam, então, e se não der tempo de resolver tudo, já que são muitos vereadores falando e eles podem estar em constante discordância? Pode ter até uma lei que suscite não só 2, mas 3 posições do plenário. O que acontece? Aí é necessário que se invoquem sessões extraordinárias. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Ata da 21ª sessão extraordinária em 1 de novembro de 2019. As sessões noturnas são tidas como sessões extraordinárias. As sessões que acontecem aos sábados são tidas como sessões extraordinárias. As sessões que acontecem em feriados são tidas como sessões extraordinárias. Elas vão durar outras 4 horas. E quem pode convocar as sessões extraordinárias? O próprio presidente pode convocar as sessões extraordinárias ou um grande grupo da Câmara dos Vereadores, que é medido sempre percentual. Aqui, para convocar uma sessão extraordinária, é necessário ter 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Lembrando que o total da Assembleia Legislativa de Vereadores no município do Rio de Janeiro são 51. Você tem uma mesa diretora e as leis ordinárias precisam de aprovação simples e as leis que exigem alguma matéria mais importante, mais qualificada, todas aquelas que estão lá no artigo 70 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, elas exigem maioria absoluta. Temos as sessões
que apreciam, por exemplo, o veto do prefeito. Ele vetou os artigos de uma nova lei. Tem que se apreciar esse veto. É uma sessão apenas para apreciar o veto. Temos as sessões de comissões parlamentares de inquérito, que investigam certas condutas. Elas têm uma duração de um ano prorrogável por 60 dias. E tem comissões especiais no seu funcionamento, que também vão ter um prazo e elas vão tomar parte de sessões. Quando se fala da autonomia municipal, é isso. Muitos dos problemas que outros países têm de conflito federativo, o exemplo que me vem à cabeça é a Espanha, é porque lá eles não fecham, eles não decidem. O mesmo órgão que inicia a lei, ele não decide sobre a sua aprovação, deixa para um órgão central. O problema disso é que o órgão local, nos países que adotam mecanismos diferentes do Brasil, vivem, num linguajar mais fácil de entender, um pires na mão. Para aprovar a lei que eles fazem, é um órgão central que delibera, que vota. Para ter suas finanças públicas todas em dia e as suas previsões de concursos municipais, de cuidar da limpeza do seu município, de colocar a guarda municipal da rua, muitas vezes eles dependem de verbas de um órgão central. Isso não acontece no Brasil pela autonomia municipal, que foi conquistada somente após 1988, e é um dos motivos que essa unidade federativa trifásica, menor, municipal, funciona tão bem. Esse exercício contínuo e respeitado da autonomia municipal no Brasil. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui, e semana que vem a gente volta para mostrar um pouco mais da Câmara do Rio e conversar sobre o poder legislativo. Tchau!